nome é Joaquina Fernandes Guilherme, mas chamo de Dona Quina. Aqui eu sou conhecida por Dona Quina. Eu nasci no dia 29 de julho do 30. Eu nunca vi assombração, não. Mas eu acho que existe muita assombração. Porque o pessoal contava que disse, agora não, há um tempo passado, né? Um homem tinha matado o outro, aí disse que botava, o homem andava de noite com o homem pendurado no pescoço. Aí corria. Quando ele cansava, botava no chão. Aí ele dizia, leva de novo, arrasta o defunto de novo. Aí saía, andava. E o pessoal vivia tudo assombrado, ninguém saía mais nas estradas, com medo do defunto carregando o outro. Onde eles botavam o defunto no chão, davam um grito. Aí o pessoal não saiu mais de casa. Mas sair foi uma pura verdade mesmo, essa história aí. Passou muito nessa estrada aqui. Meu nome é Francisco Coelho Rodrigues da Silva, moro no sítio Sombrades. A minha vida foi muito difícil. A minha mãe teve 4 filhos, morreu, deixou 4 filhos. Aí nós fiquemos, quem criou foi umas tias. Nós fiquemos criados por as tias, meu pai casou-se, e nós fiquemos aí criando por as tias, depois elas criaram nós, logo cedo elas botaram no catecismo. Fiz minha primeira comunhão com 7 anos. E elas tomaram conta da gente. Com 12 anos eu fui catequista, cantora da igreja. Com 18 anos eu me casei. Tive 11 filhos. Morreram 5. Agora não faz 2 meses que morreu um mais velho, com 62 anos. Aí eu fiquei criando meus filhos na maior dificuldade da vida. Não era este mundo de agora, não. Era outro mundo difícil. Tudo era difícil. Aí eu fui estudei até a 4ª série. Meu marido era enfermeiro. Eu sofri muito na minha vida. Quando eu tive 11 filhos, morreu 5 e ficou 6. Eu criei 6. O meu irmão morreu na Parnaíba, deixou 6 filhos. E ninguém queria lá, botaram tudo junto comigo aqui. Com 6 fez 12. Aí eu fui criar esses filhos no maior sofrimento da vida. Eu não pedi esmola porque ninguém me dava, mas sofri. Eu fiz muita coisa na minha vida. Passei muita coisa difícil, mas eu achava que aquele tempo era ruim, mas era melhor, porque eu não tinha medo. A gente saía sozinha qualquer hora da noite, ia para onde queria, ninguém tinha medo. Hoje, quando dá 6 horas, a gente tranca a porta, porque a gente tem medo. Essa aí que é a assombração, é isso aí. Que vem assombrando a gente. Você encontra uma pessoa que você não conhece, você fica assombrado, porque não sabe quem é, tá assombrado. Visagem, né? Eu estava em casa, aí umas horas da noite eu me acordei e despertei, né? Eu vi aquele gemido na estrada, como assim, o rasga-mortalha também, né? Arrastando na estrada. Aí logo se sumia também. E essa pessoa reclamava, chamando a mãe dela, né? Que parece que ela batia muito na mãe dela, aí morreu, aí ficou vagando no mundo, né? Assim como uma visagem, né? Era, o defunto, ele matou um homem aqui no São, na ladeira das almas. Aí passou muito tempo, ele passava com ele no ombro. E ele é pesado e ele passava, quando ele cansava, ele botava ele no chão. E ele dizia assim, homem, leva de novo. Aí ele dava um berro, assim, aquele grito. Aí botava o defunto no ombro e saía arrastando. E até o Bonfim por acolá voltava de novo. Todo mundo tinha medo. O caixão deram o caixão para enterrar aqueles pobres que não podiam comprar um caixão.
Aí foram, deram para um, levaram e foram enterrar com o caixão. Aí todo dia, o pessoal que o caixão, como é que de dias em dias o pessoal viu na igreja um caixão. Depois dele enterrado, o caixão, eles viram. Aí, quando eles abriram, que abriu a sacristia, eles viram o caixão da sacristia. Aí sumia. Acabou-se. Ninguém via mais. Tinha um homem que morreu, que tinha um cavalo preto, seu João Lorindo, um homem rico. Morreu. Aí ele não era muito boa peça, não. Aí quando ele morreu, o pessoal viu ele correndo no cavalo, nas estradas, encontrava de noite, correndo no cavalo. Bom, a princípio, quando eu ouvia falar em coisas que a gente diz que vê, em coisas de assombração, fantasma, eu dizia que era mentira. Se me perguntasse, eu dizia que não acreditava, que era essa coisa da mente. Até que um dia eu vi. E aí a gente só passa a acreditar depois que vê. Eu, pelo menos, comigo foi assim. E aí eu tava em casa sozinha com a minha irmã nesse dia. E eu tava no meu quarto. A minha casa é... Como é que chama? Térreo e em cima. 2 andares. Aí eu tava na parte de cima, que é no meu quarto. Aí chegou a noite, era umas 6h30, era cedo. E aí... Quando eu tava deitada na cama, eu disse, vou já tomar meu banho. E ela tava do lado assim da porta. Então quando eu olhei bem de frente pra porta, eu vi como se fosse uma capa preta, de capuz. Não dava pra ver os pés, nem as mãos, só no rosto uma forma de fumaça e uns olhos vermelhos. E aí com isso eu já fiquei muito assustada, eu comecei a chorar e gritar. E eu vendo, chorando e olhando, e a coisa não sumia. Aí quando minha irmã foi olhar pra porta também, ela sumiu. Aí nisso eu fiquei com muito medo, aí eu chamei ela pra descer junto comigo, pra mim tomar banho. Aí quando ela desceu comigo, aí nessa hora ela viu também que a porta, o vento, né, tende a abrir a porta, né? E aí foi fechar de uma vez as duas, que é a porta da cozinha, aquelas 2 portas de metade. E aí fechou as 2 portas. E aí nessa hora ela viu também que não era algo normal, porque o vento, quando ele vem, ele vai abrir a porta e não fechar de uma vez. E aí quando foi, aí depois meus pais chegaram, meu irmão também, aí eu fui contar. E pegou meu irmão, falou que no dia antes, ele acorda cedo pra ir trabalhar, 3h30 da manhã, aí quando foi no dia antes que eu tinha visto isso, ele disse que viu essa mesma coisa subindo as escadas que vai pro meu quarto. Esse mesmo capuz de fumaça. Eu sou Verônica, moro aqui mesmo na propriedade e há muitos anos que eu moro aqui. Eu acho assim, não existe assombração, mas em caso assim, quando eu morava lá na minha casa, né, que é ali mesmo perto da igreja, sempre eu ficava num quarto. Aí meus pais sempre falavam que aparecia, tinha uma tal de, como é? Zibilinha, acho que é tipo assim. Aí eles pegavam e dizia que aparecia, aí eu ficava sempre com aquele medo, sempre eu tinha aquele medo. Até que, enfim, eu vi, passando na estrada, passava como se fosse assim um grito muito assombroso, assim, tipo que como se fosse rasgando, arrastando as coisas, né? Mas aí passava, quando chegava a certo local, aí começava a dar uns gritos, muito assombrado, assim, tipo, como se fosse matando uma pessoa. Era a pessoa assim, muito assustada, como se fosse pedindo socorro. Aí passou. Quando foi, no outro dia eu acordei, falei. Quando passou assim uns 2 dias, sempre o medo, né, que eu tava, aí eu ouvi de novo, como se fosse assim uns couro puxando, como chamava, até dizer assim, como se chama, que eu posso falar? Me ajuda, Neguinho? Rasga-mortalha, né? Rasga-mortalha, né, que falavam, voando, gritando. Eu sempre ouvia isso, sempre, na estrada, e eu ficava com medo. Muito espantada, muito mesmo. Não sei se é porque eu sou medrosa, não sei, né? Mas eu sei que existe.
andava muito nas estradas, né? Quando era rapaz, eu mais uns irmãos meus, né? Aí eu vinha umas 12 horas da noite na estrada, aí eu me deparei com um lobisomem que vinha. Verdadeiro mesmo. Eu vi que era um lobisomem. Só que ele não passou por nós. Ele, quando viu muitas pessoas, saiu da estrada. Mas nós vimos o jeito dele bem direitinho na estrada. Aí fiquei muito com medo. Deste dia pra cá a gente não andou mais fora de hora, né? Andava mais, era de dia, com medo de sair. Mas eu acredito que isso aí existe, o lobisomem. Diz que é um homem que vira um animal, né? Diz que é junto com a mulher, que deixa a mulher e está junto com outra, né? Com outra mulher. Diz que com 7 anos, diz que vira, né? Um animal, né? Assim, um jumento, né? Virado em um homem, né? Aí ele vira e desvira também, né? Assim, as coisas do mundo, né? Sou bem conhecida como Raimundinha Pompilho. Dia a dia é tão cansativo, corro para toda parte lutando, pelejando para lutar. Eu mesmo pessoalmente não vi nada. Porque quando a gente agora ouvi falar, muitas vezes a gente ouve falar em certas coisas. Mesmo que às vezes não seja nem tão conhecida da gente, mas a gente ouve falar as coisas. Bom, história, conheço muitas. Agora, umas com objetivos mais calmos, outros com objetivos mais, assim, dolorosos. E é assim que a gente ouve as conversas, os assuntos. Diretamente assim a gente ouve. Bom, eu vou contar aqui uma história que aconteceu, posso dizer, com gente nossa, gente da família. Um cunhado meu, uma vez, eu não sei se vocês conhecem ali a Mata do Doutor, que o povo chama ali a Mata do Doutor, nessa entrada que vai daqui para pegar a entrada de Meruoca, né? Ali tem aquele casarão muito grande, ali era uma mata fechada. E ali havia muitas assombrações. O povo andava à noite e se assombrava com certos ruídos, certas coisas que tinha. Então, uma vez, um cunhado meu vinha, até cavalando, e o cavalo assombrou-se no meio da mata. E ele sem saber quem era, sabia o que era. O cavalo recusou e não passava, de jeito nenhum. E ele conversando, aí pôs assim, assombração, vamos ver se a gente descobre. Tinha um cara aqui muito safado, brincalhão à vontade. Aí se juntaram a turma que iam reizado lá não sei se era no Monte ou era na Boa Vista. E aí esse outro rapaz disse assim, hoje eu vou pegar os caras, vou matar eles assombrados. Aí foi. Percebeu? Porque sempre as horas que o povo andava, o máximo que andavam fora de casa até meia-noite. E quando eles vinham, ele já sabia as horas certas que os amigos vinham, foi e deitou-se lá no meio da rodagem, onde o povo dizia que a assombração aparecia. Quando os outros amigos deles vinham, que viram ele deitado no meio da rodagem, só balançando as mãos assim, de todas as formas, sabe? E eles se assombraram, e esse cara assombrou-se tanto que quase morre de assombração. Foi um medo tão grande que ele mesmo, em vez de assombrar os outros, ele foi quem ficou maior assombrado da história. E nunca mais, ele disse que nunca mais queria fazer medo a ninguém, porque foi o medo maior que sentiu na vida dele. Foi no dia que foi assombrar os outros, quem saiu assombrado foi ele. Então essas coisas aí acontecem, essas histórias, essas conversas. Ruídos, né? Os ruídos, né? Não, eu mesmo nunca ouvi, não. Ouvia falar
que tinha os ruídos, mas de crianças que morriam antes de serem batizadas. Realmente, não existia médico, não existia ninguém para cuidar das mulheres gestantes. As mulheres tinham os partos em casa mesmo, e muitas vezes as crianças já nasciam mortas. E como não eram batizadas, o povo ia onde tinha essas cruzes que o povo sempre coloca no encostado nas beiras de rodagem, o povo ia e enterrava aquelas pessoinhas lá nessas cruzes. E o povo ouvia choro de criança à noite e dizia que era porque as crianças estavam chorando porque não eram batizadas. E isso aí acontecia muito, essas histórias, do povo dizer que ouvia os choros, mas eu mesmo nunca ouvi, não.